Shalom, shalom, colegas de estudo. Bem-vindos a mais um estudo por aqui. Eu sou o Benzi, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo do Rationalism versus Mysticism, obra do rabino e doutor Natan Slifkin, doutor em biologia, no caso. Ele nos proporciona essa leitura e esta reflexão, e nós continuaremos essa leitura e reflexão a partir da página 61 do livro The Holy Land, the Holy City and the Holy Temple. A Terra Santa, a Cidade Santa e o Sagrado ou Templo Santo. Esse é o tema de hoje. Se você não for inscrito aqui no canal, esse é um espaço de estudo da tradição judaica com olhar racionalista. Tem estudos toda semana, você pode se inscrever se você assim desejar. De qualquer maneira, você que estiver assistindo, não deixe de deixar o like no vídeo, isso ajuda a promover o vídeo junto ao algoritmo do YouTube para pessoas que tenham interesse no mesmo tema. Você pode colaborar de uma maneira bem fácil com o canal, isso ajuda bastante. E um agradecimento a nossos Havrutot, a estes que colaboram na manutenção do Beit Midrash. Tem os meios aqui do lado, caso você queira participar. É totalmente livre, né, como toda mitzvah deve ser. E isso ajuda também na produção de conteúdo aqui do nosso Beit Midrash. Seder, Toda Rabá, Vetzidikul mitzvah, Lechol echad ve'echad. E nós vamos hoje dar continuidade a este nosso parágrafo. Nós estamos ainda no primeiro trecho, An Overview of Rationalism versus Mysticism, né? Uma visão geral do racionalismo versus misticismo, num terceiro ponto, que é Supernatural Entities, né? Entidades sobrenaturais. Todos os conceitos sobrenaturalizados, poderíamos assim colocar, são aqui trazidos por uma breve reflexão e o restante do livro vai aprofundá-los um pouco mais. Então, neste nosso parágrafo. A terra de Israel é conhecida como a Terra Santa, Jerusalém, Cidade Santa, Templo, o Monte do Templo, o lugar mais santo de todos. Mas o que isso, na realidade, significa? Por acaso esses lugares possuiriam uma santidade intrínseca, metafísica, imbuída neles desde a criação? Esta é a visão mística apresentada pelo rabino Yehuda Levi no Uzari, o livro, né? Esta é a visão assumida por inúmeras autoridades rabínicas pelos séculos e popularmente se imagina hoje que ela é a única abordagem concebível. Então tá. Então esses dois primeiros trechos, o Slifkin faz algumas declarações da situação das coisas como elas estão hoje. Quando nós falamos de Terra de Israel, isso envolve uma questão política e envolve bastante emoção e tudo isso. Por quê? Porque é um tema que ainda gera muito debate e problemas, como são os atuais problemas do Estado moderno, Estado de Israel. Mas, quando ele faz a pergunta retórica, ele nos provoca de uma maneira muito interessante, né? Então ele está fazendo a pergunta para a qual ele já sabe a resposta. Santidade, que a gente fala, é metafísica, é intrínseca, é imbuída no lugar desde a criação? Então, ele está falando isso porque, como ele disse, desde o Sefer Kuzari, essa ideologia é uma ideologia que corre o judaísmo, especialmente depois da popularização do misticismo. E esta escolha do judaísmo europeu pela visão mística é o que levou à popularização desta e outras obras místicas que, portanto, interpretam o mundo, a realidade, o universo sobre esse olhar mágico e justificam esse tipo de ideia. A ideia de que santidade é uma espécie de energia, força sobrenatural e tal. Agora ele vai colocar o outro lado da questão, que é o lado maimonidiano racionalista da questão. Ele diz: Ramban, por outro lado, tinha a visão de que santidade, nesses lugares, não é uma qualidade metafísica. Então esse ponto é de muita relevância para nós, né? O Ramban já falou sobre isso no Guia dos Perplexos a essa altura. Quem está acompanhando a nossa playlist tem uma noção. Quem não está, ou não conhece, ou não estuda, ou não se interessa, bom, então também
Não tenho o que explicar para quem não estuda. Agora, quem está começando no estudo e deseja entender, essa ideia de que santidade seria uma característica metafísica, ela também é derivada de conceitos alheios à tradição, como, por exemplo, a crença na dualidade, que é a crença de que o universo consiste de uma luta das forças do bem e das forças do mal, da força da luz contra a força das trevas, que de maneira alguma é uma visão judaica, muito pelo contrário. A visão judaica é justamente a negação dessa ideia e a absorção do conceito de que todo o universo e absolutamente tudo o que acontece nisso tem uma única fonte. Tudo. Não tem força do bem nem força do mal. A mesma fonte faz o bem, faz o mal. Não tem força da luz e força das trevas. A mesma força ilumina e escurece. O que é entendido como Elohim pelos antigos israelitas são as forças da natureza em todas as suas manifestações. Do parto à morte. Absolutamente tudo é provocado pelo Elohim nesse sentido. Portanto, a natureza é manifesto do Elohim. Sendo a natureza manifesto do Elohim, a natureza não é boa nem má. Ela não é boa no sentido essencial da palavra, como se nós soubéssemos do que estamos falando. E ela também não é má no sentido metafísico. Ela é neutra, a natureza. Né? Então ela pode ser boa ou má dependendo da situação, dependendo da circunstância. E desta forma, a nossa atribuição ao divino de o bom é uma expressão de gratidão, não uma designação essencial. O fato do ser vivo estar grato pela vida, pelo alimento, pelas vestes, por mais um amanhecer e etc. Os rabinos criaram então esse conceito de você ser grato, você conceder ao divino o título o bom, o que faz o bem. E os rabinos inclusive dizem, quando nos acontecem coisas positivas, nós fazemos a brachá tov umetiv, ele que é bom e benevolente. E quando acontecem coisas negativas, nós fazemos também uma brachá. Essa brachá diz Dayan Emet, juiz da verdade. Então eles dizem, isso é a nossa atual condição. Mas no mundo vindouro, querendo dizer, portanto, quando o nosso entendimento e a maturidade chegar coletivamente, ninguém mais vai fazer a brachá Dayan Emet. Todo mundo vai fazer só Tov Umetiv. Todo mundo vai entender que tudo que acontece na natureza é positivo. Positivo no sentido de que não deve ser julgado por nós como mal. Não há mal na natureza. E olha que na natureza tem muita coisa perigosa. Mas ela é perigosa e não é má. Entende? Então esse conceito de separar o mundo entre o bem e o mal é justamente o que a narrativa inicial do Sefer Bereshit proíbe. Né? A ideia é que você consiga ver a realidade como ela é e não se ressentir com isso. A realidade não tem obrigação de te agradar o tempo todo, nem de te favorecer o tempo todo. Mas quando isso acontecer, celebre. Percebeu? E, portanto, você vive uma vida de júbilo nesse sentido, né? De aceitação da realidade como ela é. Nesse aspecto das coisas, para você criar uma narrativa de que santidade seria uma qualidade metafísica, você precisa de uma força do bem versus uma força do mal. E é exatamente isso que o misticismo fez e faz. Ele criou uma ideia de que o Deus faz o bem e uma força do mal, das trevas, faz o mal. Demônios fazem o mal. Então aí, nesse sentido, Deus não é mais o centro das atenções, até porque você vai prestar muito mais atenção no mal. Né? É isso que as pessoas mais fazem. Elas não pegam amuletos de atração do bem, elas pegam amuletos de proteção do mal. Elas dão muito mais atenção ao mal do que ao bem quando você cria essa narrativa. E aí, portanto, a pessoa vive um sistema de paranoia. Né? E aí o misticismo criou a narrativa de que as forças da santidade estão lutando contra as forças da impureza. E aí nós temos que ajudar whatever, né? Porque a luta é entre deuses, eu não devia nem me meter. Né? Mas não, nós temos que ajudar com a prática da religião e, é óbvio, comprando os pirindacalhos e dando dinheiro para essa gente maluca. Então veja, Maimônides destrói toda essa narrativa. Porque primeiro ele coloca aqui, já sabendo que essa era a narrativa em sua época já, que santidade não é uma qualidade metafísica. Não existe força de santidade. Isso aí é uma bobagem completa.
E ele continua. Em vez disso, seu status é derivado do papel histórico. Então, se o status de santidade é derivado do papel histórico, não há nada sobrenatural a respeito disso. Quando o Ramban lida com o lugar do altar, né, e com a regra de que ele nunca pode ser movido de lá, a razão que ele dá é que não que aquilo possua significância metafísica. Em vez disso, é porque a história desse lugar, em termos dos eventos que aconteceram ali, né, a localização, por exemplo, do altar, sua construção por Davi ou Shlomo, o uso por Avraham e assim por diante, é que tornam aquilo importante. Entende? A memória histórica, como nós, que podemos encontrar um cadáver de um animal da nossa espécie que viveu, sei lá, 50 mil anos atrás. Então veja, aquilo é uma pessoa desconhecida, eu não sei quem é, eu não sei o que estava fazendo, eu não sei quem matou, não sei como morreu, não sei nada. Mas ele tem uma enorme importância histórica. Ele conta uma história sobre nossos ancestrais, sobre como eles se alimentavam, há muito conhecimento. Então aquele cadáver jogado, ele assume uma importância por causa da sua relevância histórica. Percebeu? Então nesse sentido ele se torna sagrado. Quando profissionais forem manusear para poder estudar, eles não vão manusear de qualquer jeito. Eles vão tratar dele com todo cuidado, para não quebrar, para poder analisar os detalhes. Percebeu o que eu quero dizer? É nesse sentido que o Ramban está dizendo que santidade deve ser entendida, né? O local é importante porque há toda uma narrativa por trás, uma memória histórica, uma tradição e uma herança cultural. Então, é a história do local que torna o local importante, não o local em si. E a seleção original desses locais poderia ser por motivos relativamente mundanos, como isso continuando na elucidação do Maimônides, né? Então, a explicação do Ramban, por exemplo, para o motivo pelo qual o Monte do Templo foi selecionado, sem dúvida alguma pode chocar algumas pessoas. Eu não vejo motivo nenhum para ficar chocado, mas algumas pessoas podem chocar. Guia dos Perplexos, 3º tomo, capítulo 45, o Ramban explica por que o Monte do Templo foi escolhido. As palavras dele são: é sabido que os idólatras buscavam construir seus templos e colocar ídolos neles nos lugares mais altos que eles pudessem encontrar, nas montanhas mais altas. Portanto, Avraham, nosso ancestral, escolheu o Monte Moriá, porque era a montanha mais alta ali e proclamou ali a unicidade divina. Então veja o que o Ramban disse, né? Entende o papo furado do Yehudá Levi e dos fanáticos hoje em dia, de que o lugar foi escolhido desde a criação? Sabe esse negócio? Maimônides, mesmo na sua época, mesmo respirando uma cultura totalmente religiosa, ele disse, não, esse lugar é assim, ó. Todo idólatra, todos os povos anteriores, quando iam homenagear deuses, colocavam no alto de uma montanha o que representasse aqueles deuses. Faziam uma estátua, um ídolo e colocavam no topo, para mostrar que aquilo era mais importante. Então o nosso ancestral, respirando uma cultura parecida, agiu da mesma maneira, agiu como os idólatras fazem. Só que ele colocou o divino, ele anunciou a unicidade do divino. Percebeu? Então, quer dizer, o motivo é muito simples. O lugar não é inerentemente assim, só para que nos lembremos, digamos, dessa herança cultural. Dentro do Monte Moriá, Avraham decidiu que qualquer culto ao divino deveria ocorrer na direção oeste. E o templo mesmo, eventualmente, foi situado ali. A razão para isso, novamente, não tem que ver com nenhuma propriedade metafísica que estaria a oeste de qualquer coisa, mas por uma razão completamente diferente. Então Maimônides diz: Avraham designou a parte oeste disso, Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. A mim parece que a razão para isso é porque era a visão popular do mundo naquela época que o culto deveria ser feito ao sol como um deus. E então a pessoa, com certeza, quando ia rezar, rezava para leste, que era onde o sol estava. Portanto, Avraham Avinu virou o templo para oeste, para onde o sol se punha, para dizer que o santuário, então, tinha que ficar de costas para o sol. Então, veja, de novo, a explicação é uma explicação social, uma explicação cultural, e de maneira nenhuma faz nenhum apelo sobrenatural. Veja, usando a narrativa do patriarca para construir uma situação muito provável e um sistema ideológico que representa bem o sistema ideológico dos Yehudaítas. Então, a consequência da visão do Ramban de que a ideia de santidade da terra é uma função do seu uso em vez de qualquer qualidade metafísica intrínseca, é que
esta santidade pode inclusive desaparecer. E isso é ignorado por muita gente. Mishneh Torah, Ilhot Terumot, Leis de Terumot, primeiro capítulo, quinto parágrafo. Todos os territórios mantidos por aqueles que vieram do Egito e consagrados na primeira consagração e subsequentemente perdidos e que posteriormente perderam sua santidade quando o povo foi exilado dali, posto que foram consagrados no tempo da conquista apenas, e não foram consagrados para todo o tempo. Quando os exilados retornaram e tomaram parte da terra, eles consagraram ela novamente. Essa consagração foi uma consagração permanente, tanto no tempo quanto no futuro. Então, esta visão na natureza da santidade da terra de Israel não é única ao Ramban. É um dos argumentos, um dos piores argumentos dos místicos, contar quantos têm opinião assim e quantos têm opinião assado, o que é um absurdo, porque nós estamos falando de apontamento filosófico e não de caso jurídico. E a Torá diz, não siga a maioria para fazer o mal, mas isso é completamente ignorado pelo sistema fanático da nossa religião. O argumento de maioria só serve para finalidade jurídica, quando vão votar juízes, né? Porque alguns casos são 23 juízes que têm que votar numa determinada sentença. Aí, nesse caso, é a maioria, mas não nesse caso de reflexões sobre história ou sobre a realidade das coisas. Isso daqui tem que ver com os fatos. O que os fatos apontarem é o que será. E quem quiser provar algo diferente, é bem fácil também. É só trazer evidências do que está dizendo. E pronto. Então, quem quiser provar que santidade é uma energia, basta ligar um rádio com santidade. Pronto. Feito isso, ninguém vai mais discutir o assunto. Pelo contrário, vão tentar ver se não dá para usar essa energia para substituir energias poluentes aí, quem sabe. Esta visão da natureza da santidade da terra de Israel não é única ao Ramban, nem a filósofos medievais. A mesma visão foi encontrada nos escritos do Rav Soloveitchik, que o Slivkin gosta muito, né? Porque ele era ortodoxo, fanático, né? Mas ele transitava um pouquinho melhor entre seculares, escreveu muitas coisas bacanas. Do ponto de vista da ética mais contemporânea. Tinha muito pensamento retrógrado também. Tem que se fazer uma crítica de tudo que se lê. Mas, dentre os de ala fanática que conversam com o resto do mundo, este era um dos bem articulados, o Rav Soloveitchik. E aí, ele citando o Soloveitchik, num livro dele que chama The Emergence of Ethical Man, ele fala assim: com todo o meu respeito às visões de certos Rishonim, eu devo discordar que Kedushá é uma qualidade metafísica objetiva. Soloveitchik falando. Inerente na Terra. Kedushá é feita pelo homem. E, mais precisamente ainda, é uma categoria histórica. Agora, e não é sempre, agora o Soloveitchik foi precisamente maimonidiano. Não é sempre que ele é maimonidiano, mas nessa observação ele foi. Então ele fala assim, solo é santificado pelos atos históricos realizados pelo povo sagrado, nunca por uma superioridade primordial. Em outras partes deste mesmo livro, ele fala sobre o conceito de povo sagrado, que nós vamos falar aqui também, e não é também o que é popularizado pelo misticismo. O racismo espiritual, né, que eles colocam. Não é isso que o Soloveitchik defendia. Então ele usa ali com propriedade a palavra, porque ele está no livro, né? Eu não vou citar o livro inteiro aqui e tal, não precisa. Mas nós falaremos desse assunto em outros momentos. Para concluir esse parágrafo, é crucial elucidar que isso não implica que, de acordo com a abordagem racionalista, Terra de Israel, ou Jerusalém, ou Monte Moriá, seriam menos sagrados do que o que é visto de acordo com a abordagem mística. Em vez disso, é simplesmente uma perspectiva diferente da natureza da santidade e o que isso significa. Comentário desnecessário. No sentido, ele acha que é mais sagrado, eu acho menos. Menos quanto? Tipo uns 15%. Você pegou o medidor e colocou, deu 75%. Tem que, se não der pelo menos 87%, a gente não vai conversar. Se vier aqui com 14%, tá entendendo o que eu quero dizer? O pessoal fala dessas coisas. Não, ele acha mais sagrado, não, eu acho menos. Gente, isso acabamos de dizer que é uma construção cultural. Se ela é uma construção cultural, ela não tem percentual de mais e de menos. Entendeu? Então, ele quis colocar isso porque eu acho que ele preveu no livro
que um místico que estaria, digamos, interessado em aprender a visão racionalista, estaria pensando assim, então eles acham que é menos sagrado do que os místicos acham. Como se isso fosse uma justificativa para ficar, então, do lado da narrativa mística. O que é um argumento péssimo, pensa com carinho sobre isso. Porque então quer dizer que para eu dar mais valor ao conceito de santidade da terra de Israel, então eu tenho que mentir. E mentindo eu estou apoiando melhor. Esse argumento é pífio. Não é? Claro que isso não faz nenhum sentido. Entende? A questão é o seguinte. Quando um místico diz, quando Yehudá Levi disse, ou qualquer outra pessoa diz, que Israel tem uma santidade inerente, isto é verdade ou é mentira? Veja, essa aqui é a discussão. A discussão não é se existem forças do bem e forças do mal. Isso não existe. Ponto. Vira página. A questão é, isso está correto ou não? E a resposta você sabe já. Não. Não existe nenhum lugar neste maravilhoso planeta que tenha propriedades mágicas não existentes em outro lugar. Todo esse planeta é o mesmo planeta. Toda a natureza aqui, maravilhosa como é, se manifesta de uma mesma forma. Então a mesma natureza que se manifesta aqui no Brasil, lá na Amazônia, se manifesta em Israel também, ali nas regiões desérticas e na Península Arábica e lá no leste europeu e enfim, em tudo quanto é lugar do mundo. Então o conceito de santidade não tem nada a ver com a terra de Israel. Tem que ver apenas e exclusivamente com a cultura desenvolvida pelos israelitas, pelos erudaítas e pelos seus herdeiros culturais. Só tem que ver com isso. E se uma pessoa quiser discordar e dizer não, mas tem a força mágica, traz ela então pra gente ver. Porque Israel tem hospital com câncer. Tem crianças agora mesmo, filhos de judeus, ortodoxos, não ortodoxos, muçulmanos, cristãos, que estão lá morrendo aos poucos. Porque nós não temos conhecimento científico suficiente para combater aqueles casos específicos de câncer naquelas crianças. Se elas estão numa terra mágica, então por que elas estão lá? Use os seus poderes mágicos, você que acredita nisso, e resolva o problema. Todos nós sabemos, assim como tem os charlatães aqui no nosso país, olha, vem aqui no meu lugar sagrado que tem um poder mágico de cura. E você sabe muito bem que os hospitais são lotados, milhões de pessoas morreram do coronavírus e de outras doenças, e não tem mágica resolvendo o problema de ninguém. Porque isso não existe. Então o ônus da prova, obviamente, está em quem está fazendo a afirmação absurda, não em quem está falando de acordo com a natureza. Então a terra de Israel não é sagrada, porque ela tem nenhuma propriedade, ou que seja uma terra, não. É se você tem alguma relação com essa cultura. A terra de Israel, para o hindu, é uma terra como qualquer outra terra, que nem visitar o Canadá. Ou que nem visitar o Egito. Né? Tem uma longa história, aqui tem história, né? Tem cultura, bonito. Mesma coisa você visitar a Índia. Né? Para eles, local sagrado. Para você, é uma rica cultura aqui. Percebeu? Então, no fundo, essa coisa da santidade não é uma característica intrínseca do lugar. E, como eu falei, quem acredita em mágica, então tem seu trabalho todo pela frente para parar de enganar as pessoas e demonstrar isso de fato. Como você já sabe, isso não vai acontecer. E, portanto, são charlatães. Porque estão mentindo e sabem que estão mentindo. Próximo parágrafo. The festivals and calendar events. Né? Os festivais e os eventos do calendário. No judaísmo, bem como nos locais sagrados que falamos antes, existem tempos sagrados. Né? Nós temos o Shabat, nós temos os Yamim Tovim, né? Os dias bons, que é um apelido dos festivais de peregrinação, né? Pesach, Shavuot e Sukkot. E existem também tempos de forças do mal e punição, como Tisha B'Av. Assim como santidade no espaço, santidade no tempo é também vista de maneira diferente por racionalistas e escolas de pensamento místicas, obviamente. Né? De acordo com a escola de pensamento mística, às vezes existem períodos que são contaminados com forças espirituais inerentes, não só com relação à astrologia. Mesmo todo o evento do calendário, todos os festivais, bíblicos ou rabínicos, bem como o Shabat, são considerados manifestações de forças espirituais que existiam naquele tempo. Isto é uma verdade mesmo para festivais que são baseados em eventos históricos, como Pesach. Isso é o Silifkin falando. Né? Aqui ele não está fazendo a crítica de que Pesach pode até ser baseado num evento histórico, mas é um evento histórico bem menor do que o narrado na história. O poder espiritual de renovação que ocorre em Nissan
se manifestaria fisicamente na renovação da natureza que ocorre na primavera e causaria o êxodo que ocorreu naquela época. Então ele falou, tem um livro inteiro escrito sobre isso, um livro místico chamado Seasons of Life, né? Estações da vida. The Reflections of Jewish Year in the Natural World. Né? O reflexo do calendário judaico no mundo natural. E, ironicamente, esse texto foi escrito pelo Nathan Slifkin 25 anos antes, quando ele era de inclinação mística. Que coisa interessante, não? Claro que isso não é verdade. O calendário judaico tem poderes. Não tem poder de nada. Conversa fiada essa. É o oposto. Né? Veja que isso aqui é uma inversão de valores, tá entendendo? Você pega Nissan e diz que Nissan causa a primavera. Não, é o oposto. O pessoal faz Nissan por causa da primavera, não o contrário, tá entendendo? Eram os eventos sazonais da natureza, primavera, verão, outono e inverno, que motivavam as celebrações, festa da colheita, festa, tá entendendo? Essa aqui é a motivação das celebrações. A natureza quer a celebração, ao contrário. Né? Aí, olha só como é a narrativa mística. Ela inverte a conversa para dizer, não, eu que estou provocando, entendeu? É como você, por exemplo, dizer que nós temos que rezar no mês tal e tal e tal, sabendo que esse é um mês que é período de chuva, né? E aí, como a reza fala de chuva, você vai dizer que a reza provocou a chuva? Má fé, concorda? Isso é má fé. Mas a mistificação faz exatamente isso. Entendeu? Aí a reza tem os poderes de provocar a chuva. Não, querido, é o oposto. Choveu e é por isso que se reza. Então, veja, o próprio Slifkin, né? De acordo com a abordagem racionalista, por outro lado, datas no calendário tornam-se especiais devido aos eventos que aconteceram nelas. Obviamente, né? O Ramban fala da importância do Shabat, não em termos de manifestar um poder espiritual naquele dia, mas em vez disso, em termos das lições que ele ensina sobre o nosso conceito do divino, sobre a ideia de o universo ter tido uma origem, que é basicamente uma das motivações narrativas do Shabat, né? E, de fato, como Narbonne e outros comentaristas medievais do Ramban compreenderam, o Ramban tinha a visão de que a narrativa dos 6 dias da criação não era um período de 24 horas. E por que isso é relevante? Porque é o que a narrativa diz. Quando a narrativa usa a palavra Yom, ela quer dizer dia de 24 horas mesmo. E as pessoas têm uma briga teológica com isso. Não, mas não era. O dia representava milhões de anos, sabe? Esse papo de pseudo conhecimento e tal, né? Porque primeiro está desconsiderando que é uma narrativa mitológica. Esse é o problema. Esse é o problema número 1. O problema número 2 é que você está com uma ideologia na cabeça e você quer torcer o texto para falar o que você quer que ele diga. Mas, porque a palavra Yom pode ser entendida. Então. Mas sem bullshit, né? Sem papo furado, Yom é um dia de 24 horas. Né? E lembrando que os israelitas nem contavam o dia nesse conceito de 24 horas que nós contamos. O dia para eles é quando anoitece, período noturno e o período diurno. Aquele período noturno, a noite anterior e o dia de hoje, isso é um dia. Não é um período de 24 horas como se contado em relógio. E eles não eram, continuando no Ramban, eles não eram períodos de tempo de maneira nenhuma. Mas eles representavam estágios hierárquicos no mundo natural. Ou seja, para o Ramban, quando as coisas são colocadas num determinado dia, o redator daquele texto não está falando nem de dia, nem de período de tempo. Ele está criando uma hierarquia na sua visão de como a natureza funciona. Assim, o Shabat reflete um conceito em vez de um período no tempo. Similarmente, Meiri, um outro comentarista importantíssimo, escreve que Rosh Hashanah não é, na verdade, um tempo especial de julgamento, como hoje em dia é dito. Posto que o divino está acima do tempo. Então ele não tem um tempo especial de julgamento, porque isso é nonsense. Percebeu? Só um ser composto estaria sujeito ao tempo. E como o divino não é composto, então não é sujeito a tempo nenhum. Em vez disso, é declarado deste modo porque é necessário a nós focar em certos tempos específicos para estimular as pessoas a repararem seus erros cometidos. Então isso é comentário do Rabino Menachem Meiri, Meshiva Nefesh, segundo o capítulo, primeiro parágrafo.
Posto que, de acordo com a abordagem racionalista, datas de festivais não são especiais devido a nenhuma significância metafísica intrínseca, mas em vez disso é devido ao que elas comemoram e lembram e representam, isto implica que, se por qualquer razão tiver um erro na data, não tem problema nenhum. Não houve nenhum dano metafísico, entendeu? Isso está de acordo com a Mishnah, o nosso texto mais importante, que registra como o Rabino Yehoshua sentiu que o Rambam Gamaliel tinha declarado um novo mês. Ele interpretou isso e, portanto, alterando os festivais também. E numa data errada. O Rabino Akiva, né, falou para o Rabino Yehoshua, que ele não precisava ficar preocupado demais com isso. E ele usou o seguinte argumento para acalmá-lo. E essa é a Mishnah, né, de Rosh Hashanah, segunda Mishnah, nono parágrafo. Estas são as convocações de Elohim, as sagradas convocações que vocês declararão. Ele começa citando um versículo, né? Vaikra 23:4. Aí diz assim: se eles forem declarados no tempo adequado ou não, eu não tenho convocações além destas. Então, ou seja, quem faz a convocação ser sagrada é quem convoca. Em outras palavras, percebeu? Outra ramificação potencial para a diferença entre as duas visões com relação a esta linha do tempo internacional é que não há fontes tradicionais provendo orientação sobre como a linha do tempo deve ser localizada. Quando autoridades no período moderno consideraram esta questão, uma variedade de visões foram colocadas. E por que tem variedade de visão? Porque rabinos religiosos são uma porção, né, que tem título, mas o grau de instrução varia de um quase analfabeto para um bem instruído. E todos são rabinos, todos mandam na vida dos outros, todos têm autoridade, entendeu? Mas nem todos sabem bulhufas da realidade, de como funciona a ciência, mas eles dão opinião. E você tem muito nos rabinos populistas lá de Israel, Mizrahi e tal, que é um pessoal analfabeto científico, mas quando fala sobre isso, e gosta de falar, o pior de tudo é isso. Gosta de falar de biologia como se soubesse do que está falando. Só distorcem. Assim, chega a dar pena, né? Dá pena de quem é enganado por isso, obviamente. Não da pessoa, ele não tá nem aí, tá mentindo, imagina. Mas dá pena de você ver, poxa, adolescentes vão aprender tudo errado, né? Aí depois vai ter que passar todo aquele processo, aquela dissonância cognitiva, e vai ter que desaprender aquela bobageira toda para poder aprender direito. Mão de obra, é uma pena que o Estado favoreça esse tipo de loucura. Mas então por isso que tem variedades de visão, entendeu? Porque em questões de medição, questões que são científicas, tem que ter variedade de visão, entendeu? Qual que é o cálculo? É tal. Então pronto, é isso o resultado. Em tudo até lugar. Você entendeu o que eu quero dizer? Não tem espaço para você ficar interpretando coisas. São dados. Quais são os dados? São esses. Então pronto. Então, alguns declararam que devia ser 6 horas, 90 graus, a leste de Jerusalém. Outros disseram 180 graus, a leste e oeste de Jerusalém. Esses cálculos, entretanto, são baseados em tipos, né, não racionalistas de deduções de textos. Entendeu? Eles não usaram dados mesmo, informação concreta. E tudo bem isto. Por quê? Porque os medievais não tinham conhecimento, né? Por exemplo, do globo terrestre, não tinham conhecimento de como que funcionava. As deduções equivocadas deles são todas perfeitamente plausíveis. Agora, modernos, que cometem o mesmo erro, uma abordagem mais racionalista foi tomada pelo Rav Isser Zalman Meltzer e o Rav Tzvi Pesach Frank, de que não existe meridiano primordial alárrico e, portanto, não existe uma linha do tempo alárrica internacional. Em vez disso, uma pessoa simplesmente segue a convenção global com relação aos dias da semana. Ponto. Fantástico. Então, assim, gente inteligente é raro de achar, mas de vez em quando nós achamos. Esta última abordagem só faz sentido se uma pessoa assume que o calendário não tem realidade metafísica. Porque como que esses rabinos falariam o que falaram se eles considerassem o calendário representações de forças mágicas específicas? A relevância a posteriori da linha do tempo para esta divisão e atrito entre racionalistas e místicos é com relação a como se lida com visões alternativas. A disputa tem ramificações práticas, como vimos, com relação ao Shabat, quando ele cai, né? Por exemplo, em pessoas que moram na Austrália ou no Havaí.
O Shabat é uma questão extremamente séria para a tradição. Talvez então uma pessoa deva considerar Chodesh Lechol Edeyot, concernente a todas as opiniões, e assim judeus que vivem na Austrália deveriam evitar trabalhar no domingo, e judeus que viviam no Havaí deveriam evitar trabalhar na sexta, para poder ajustar o tempo, né? De acordo com a abordagem mística, desde que há uma realidade metafísica no Shabat, o status objetivamente espiritual estaria, entendeu? É uma aura que desce, um fantasma que vem e tal, esse tipo de coisa. E aí, portanto, com certeza você tinha que estar alinhado com isso. Tá entendendo? Então, veja, isso não faz nenhum sentido. Porque você, para afirmar tal coisa, então você está afirmando que tem o tal conhecimento de onde está essa aura. Então você tem que dizer como mede, precisamente, né, e demonstrar isso para todo mundo. Já sabemos que isso não acontece, né? Então, só estão afirmando coisas porque querem manter uma narrativa religiosa específica. De acordo com a abordagem racionalista, por outro lado, não existe realidade metafísica independente no Shabat. E, portanto, não há nada a se preocupar em relação a isso. Em vez disso, o Shabat mantém o seu status de acordo com a nossa designação dele. Como um caso que eu me lembro do Talmud, ele não menciona aqui, o Talmud fala do caso de uma pessoa que se perdeu no deserto. Se perdeu no deserto, esqueceu que dia da semana era. Então, quando é Shabat? Então, a partir do momento que essa pessoa considerou isso, que ela esqueceu, ela deve contar 6 dias e fazer o Shabat. Mesmo que o Shabat esteja sendo feito por ela numa quarta, numa quinta, numa segunda, numa sexta, ou mesmo no Shabat fora do horário, ou do domingo. Percebeu? Por quê? Porque o Shabat é um conceito, não uma realidade metafísica. Isso deixa muito claro esse ponto que o Slivkin quer trazer para nós sobre a diferença entre você atribuir conceitos metafísicos aos valores tradicionais ou tratá-los de uma maneira mais vinculada à natureza. E complementando isso, mais um parágrafo. Parágrafo The Chosen People, né, o povo escolhido. Ele começa citando o texto de Devarim 14:2. Vocês são um povo sagrado para o Hashem, teu Elohim. E o Hashem escolheu vocês como seu próprio tesouro de todos os povos que estão sobre a face da terra. Tal como a abordagem mística mantém que haveria uma natureza especial para a terra sagrada, para o templo, para os festivais, que seriam qualidades intrínsecas, inerentes a estas coisas, o mesmo eles fazem com relação à natureza do povo israelita, do povo judeu. O Rabino Yehuda Levi, no Kuzari, escreve que a alma do judeu possui um aspecto divino. Ele demonstra isso? Não. Alguém mais falou isso na história do judaísmo? Antes dele, né? Alguma fonte fundamental? Não. Isso daqui ele criou bebendo em fontes místicas. Com relação às almas dos não-judeus. Isso aqui inspirou o misticismo atual, né? O racidismo e o misticismo atual. Todo o racismo que você vê essa gente cometer é inspirado por esse tipo de ideia. Entende? Ele te olha de cima para baixo. Ele é um ser humano, você não. Entendeu? E isso acontece entre judeus também. Então, se você não é fanático como ele também te olha como um sub-humano. Você não é nem gente para ele. Isso com relação a algo que teria se originado nessa narrativa criada pelo Yehuda Levi, no Adam, e apenas transmitido a descendentes seletos e no final das contas, passando para a linhagem do Avraham. Então veja, essa narrativa está refletindo visões que eram de seitas do passado. Uma das seitas do passado, do período do Segundo Templo, que mantinha essa visão, não talvez nesses termos, mas com essa mesma ideologia, eram os Tzedokim. Tzedokim se achavam de uma linhagem superior, o que tornava bastante difícil, né, um engasgo, você explicar então como é que estava ocorrendo a invasão romana. Já que se você é melhor que os romanos, então por que você não vence os romanos então? Mas eles achavam que poderiam superar os romanos negociando com os romanos. E é claro que os sábios discordavam da ideia deles. O Zohar descreve as almas dos judeus, almas aqui no sentido de fantasma, né? Que essa é a crença que o Zohar propaga para as pessoas, né? As almas dos judeus como emanando de Deus. Então Deus, para o Zohar, é o Sol, é o Deus Sol. E o Sol irradia luz.
As almas são esse fantasma que é esse raio de luz, percebeu? São coisas, portanto, desse universo mágico do Zohar, né? E outras almas, né, almas de outras nações, emanariam de forças impuras. Então quem não é judeu está lascado desde o nascimento, entendeu? E quem é judeu é privilegiado desde sempre. Fala isso para um europeu, não é? Fala isso pro cara que acha que é descendente de vikings, não é isso? Não é? O cara é branquelo e acha que é descendente de vikings. Diz pra ele que ele é melhor que os outros inerentemente. Esse povo adora esse tipo de ideologia. Então juntou o útil ao agradável aqui, percebeu? Se espalhou pela Europa uma narrativa de que nós somos inerentemente superiores. Maravilha, esse povo sempre abraçou esse tipo de ideia. Então não seria diferente. Por isso que essa ideia é tão popular, percebeu? Porque massagem no ego é o que esse pessoal procura mesmo. Então, declarações similares são encontradas nos escritos de outros místicos, como o Maharal, fala a mesma coisa, o Rabino Moshe Haim Luzzat, que tem uma porção de livros traduzidos para a língua portuguesa e espalham essa ideologia como se fosse, né? O Rabino Shneur Zalman de Liadi, obviamente, o Rabino Haim de Volozhin e mesmo o Rabino Yitzhak Kook promovia a mesma ideia de superioridade inerente. E o motivo é óbvio, essa ideia é muito popular e é ótimo quando você, numa determinada hierarquia inventada, está no topo dessa hierarquia. Não é a mesma coisa quando o cristão diz, nós somos os salvos. Aí é claro que o cara vai gostar, entendeu? Porque você está sendo posto no topo da hierarquia. Né? Ou quando o muçulmano diz que ele é o representante do profeta e os outros são os infiéis. Então, como eu estou no topo da hierarquia, quando você lê o Kuzari com senso crítico, o argumento construído pelo Yehuda Halevi é totalmente mitológico, fictício e absurdo. E aí eu não preciso nem falar de Zohar, de toda essa parafernália, porque ele faz pior que o Yehuda Halevi. O Yehuda Halevi tem um precedente, como eu falei, os Tzedokim, né, aquela seita dos Tzedokim que tinha no Segundo Templo, eles realmente se achavam melhor que os outros. Eles eram a aristocracia sacerdotal. Nós somos de linhagem melhor que a sua. E os rabinos não tinham esse tipo de visão. Né? E esses mesmos charlatães que defendem essa ideia reconhecerão isso. Dirão, não, os rabinos eram pessoas abertas a todo mundo, respeitavam todas as pessoas. Quando um não-judeu vinha se converter, eles não diziam que ele tinha uma alma inferior para ele. E nem diziam, olha, você não tem o meu status. Né? Pelo contrário, eles eram pessoas humildes e simples. Né? E que não tinham essas doutrinas perversas. Né? Porque isso aqui é uma grande perversidade. Ela é perversidade em vários níveis. Em primeiro lugar, isso causa um dano psíquico enorme. Né? Você convencer um adolescente, porque isso aqui é doutrinado a crianças, né? Então esquece o velho barbado esclerosado. Lembre-se que isso é doutrinação de crianças. Então, essa criança vai crescer se achando melhor que os outros. Que tipo de pessoa vai ser na sociedade um cidadão desse? Bom, não é muito bom o resultado. Se ele entrar na política, ferrou. Se ele entrar como chefia na polícia, ferrou. Se ele entrar como CEO numa empresa, ferrou. Se ele for professor, ele vai ser um péssimo professor. Né? Que vai olhar os alunos de cima para baixo. Se ele tiver um aluno de pele escura, é um aluno sub-humano que ele vai ter. Você está entendendo o que eu quero dizer? É horrível essa doutrinação. Mas o pior dela é justamente o fato de que ela é usada atualmente na narrativa fanática da nossa religião para promover a agenda do fanatismo. Uma das coisas que atrai as pessoas para a ortodoxia é a sensação de ser melhor que os outros. A ideia de que nós somos os certos, nós somos os eleitos, entendeu? E isso é colocado sim. É claro que isso nunca vai ser dito para um repórter na TV, menos que for confrontado. Né? E é possível que fuja, que não diga nada. Porque isso aqui é racismo. Né? Isso aqui é simplesmente uma mistura de xenofobia com racismo. Então, assim, é um absurdo completo, mas que não era mal visto nos períodos medievais. Né? Então, ou seja, não é o Yehuda Halevi que está sendo racista. Racista está sendo quem repete o discurso dele hoje. O Yehuda Halevi, e na época que todo mundo falava isso, eles achavam esse tipo de ideia normal, entendeu? Era um mundo muito diferente do nosso mundo medieval. Então eles achavam assim como a inferioridade da mulher era um padrão aqui, entendeu? Uma coisa normal. Tipo, todo mundo. Assim como escravizar seres humanos também era uma coisa normal para eles. Entende? É desse tipo de gente que a gente tá falando.
Gente de um período muito diferente do nosso. E mesmo assim, os rabinos racionalistas se opuseram a essa ideia, vivendo na mesma época. Daí a grandeza e o mérito deles brilhar muito mais para nós, que somos racionalistas, né? Então ele fala assim, finalizando o parágrafo, né? Em contraste com tudo isso, está a abordagem racionalista do Ramban, né? Que é fantástica. E é claro, eu quando estudei em Yeshiva, eu também fui doutrinado nessa ideia. Na ideia do Luzzatto. Primeiro eu li Luzzatto, primeiro eu li o Kuzari, enfim, uma porção, eu tive que, enfim, para depois conhecer o Ramban, entendeu? Então foi um choque, porque eu já estava configurado o sistema operacional. E daí o Ramban foi uma espécie de vírus que destruiu todo o sistema operacional que havia. E aí eu falei, não, mas não é possível. Não é? Por quê? Porque o argumento do Ramban é extremamente claro, no ponto, entende? Muito mais apreciável, muito mais demonstrável do que qualquer. E aí eu comecei, houve uma forte dissonância cognitiva, porque parecia que a maioria defendia a visão racista e xenofóbica. Quando você vai olhar verdadeiras autoridades entre os Rishonim, sábios mesmo, pessoas lúcidas, né? Sabedoria é lucidez, isso que é sabedoria, maturidade. Aí você percebe que a história era completamente diferente. E de acordo com o Ramban, não existe nada inerente em judeus. E, portanto, não há diferença entre judeus e não judeus. Diferença inerente. Em vez disso, a diferença é circunstancial e cultural e os resultados do caminho da vida do Abraham e das escolhas que ele fez. Em outras palavras, nossas vidas são resultados de nossas escolhas, não de inerente. Primeiro que o Ramban não defende a crença em fantasmas. Começa por aí. Almas, espíritos, fantasmas não existem. Não interessa a opinião de ninguém sobre isso. Ah, mas a pessoa tem uma crença. Pode acreditar em duendes. Duendes não existem, mesmo para os que acreditam em duendes. Fadas não existem, mesmo para os que acreditam em fadas. Percebeu? Espíritos não existem. Não interessa se as pessoas acreditam nisso, continua não existindo. Não existem espíritos, fantasmas, demônios, né? E nem anjos, no sentido, os espíritos de luz, não tem. Não tendo nada disso, está desconstruída por si só, né? Sem precisar nem elaborar. É bom elaborar para desconstruir a doutrinação e tal, mas por si só, quando você estabelece os fatos, você destrói essa teoria de Luzzatto, de Zalman de Liadi, do Yitzhak Kook, de toda a ortodoxia, de que as pessoas são fantasmas. Isso é um delírio de gente que perdeu completamente a noção de como a realidade funciona. E para nossa felicidade da tradição racionalista, isso era dito por nossos sábios desde a antiguidade. Como nós sabemos, a nossa tradição se divide em discursos místicos e racionais, né? Então os sábios racionais negavam esse tipo de ideia. Então, em vez disso, a diferença é circunstancial. Não foi Abraão, nosso ancestral, que nasceu com algum tipo de qualidade especial que o levou a escolher o caminho divino. Na narrativa, nós queremos dizer. Na nossa herança tradicional, nós queremos dizer. Em vez disso, Abraão foi a primeira pessoa no Midrash, né, a usar a sua mente e livremente reconhecer a unicidade divina e dedicar a si mesmo a isto. Essa é a narrativa que o Maimônides apresenta do Abraão. Portanto, construindo uma identificação patriarcal totalmente diferente da visão mística. Na visão mística, Abraão era uma alma, um fantasma melhor. Até o Luzzatto mesmo vai dizer que ele era a reencarnação, eles são reencarnações, entendeu? O Adão reencarna no Sete, que reencarna no Metushelá, que reencarna no Noah, que reencarna no Abraão, que reencarna em Moshe, entendeu o que eu quero dizer? É um fantasma que reencarna, é um papo assim, furadaço. Mas para quem gosta dessas bobagens, é um deleite, entendeu? Porque aí o cara, quem será que eu sou, né? Porque você sabe que ninguém é a reencarnação de um mendigo do século XVII, né? De um recolhedor de esterco do século III. Não. São príncipes, são reis, são generais que lutaram na guerra, são gente importante, de preferência branca, né? Mas pode ser escura também, não tem problema. Se for passar uma ideia de falsa humildade, entendeu? Aí pode ser, porque é essa que o jogo é esse, tá entendendo o que eu quero dizer? O jogo é você se associar com algo que pareça que você não tem preconceitos, entende o que eu quero dizer?
Então é toda uma jogatina pífia, pérfida. Você olha e fala, meu Deus, é um ser humano adulto, gente. Perdeu completamente a noção do que é real, do que não é. E se fosse só isso, e vivesse a sua própria vida e fizesse suas loucuras, não tem problema nenhum. Claro que não tem problema nenhum a pessoa viver as doideiras do jeito que ela quiser. O problema é que essa gente quer botar isso na política. O problema é que essa gente quer enfiar a religião deles goela abaixo em todos nós. Aí esse é o problema. Aí a gente briga. Se a pessoa vive a vida dela e eu vivo a minha, não tô nem aí pra ela e nem ela pra mim. Mas o problema é ela meter isso em legislação. Criar um grupo político que vai manobrar as leis em seu próprio favor e querer me oprimir e me forçar aquela visão religiosa. Que é o que acontece no Estado de Israel, o que acontece no Brasil, o que acontece nos Estados Unidos. E uma porção de países que ainda não se libertaram, que não fizeram uma clara separação entre religião e Estado, esse problema é um problema real. E no nosso país, portanto, isso é um problema real. E, portanto, isso não deve ser levado de maneira leviana. Deve se opor a esse tipo de ideologia até que ela seja erradicada. E aí as pessoas viverão suas religiões do jeito que bem entenderem. Ninguém tem nada com isso. Contanto que a legislação seja secular para todos e a religião não se meta nisso, o resto ela faz o que ela bem, celebra o que ela quiser celebrar, prega o que ela quiser pregar, tudo faz isso daí. Né? Percebeu? Então a mesma coisa aqui. Então, na nossa visão, Abraham é uma representação de um ser humano que, por meio do seu entendimento, chegou onde chegou. Consequentemente, ele foi recompensado pelo divino com a Torá, né, para seus descendentes. Quais descendentes? Os que preservaram o conhecimento. Porque o Abraham teve descendentes que não fizeram parte do legado. Por quê? Porque eram almas ruins? Porque se essa fosse a narrativa de superioridade intrínseca, então o Ismael também era filho legítimo de Abraham, teria que ter um fantasma superior divino também. E o Abraham não poderia gerar uma pessoa que não tivesse o fantasma superior divino, porque senão o maculado seria ele. Da mesma forma Esav, enfim, da mesma forma todos os casos, né, entre pessoas que tiveram seus filhos, uns seguirão o legado e outros não. A Torá, então, é um guia para melhorar a si mesmo de uma maneira ética e intelectual. Espiritualidade para racionalistas está para intelectualidade. Está para desenvolvimento do intelecto. Isso é espiritualidade para nós. É o desenvolvimento da consciência que somos. A consciência de ser quem somos. É totalmente diferente, portanto, de um conceito fantasmagórico. Assim, o povo judeu tem uma vantagem cultural, mas não uma vantagem intrínseca baseada em nenhum tipo de qualidade metafísica. Né? No sentido de que temos uma alma e tal, e tal, e tal. Dito isso, nós estamos na página 66. Nós vamos pausar por aqui para continuarmos no próximo estudo. Eu agradeço a você se você acompanhou o nosso estudo até aqui, Tzedekut Mitzvah. Lembrando que o nosso espaço existe graças a nossos Havrutot, que são as pessoas que colaboram para a existência do Beit Midrash. Se você quiser e puder, torne-se colaborador, colaboradora do nosso espaço. Os meios estão aí destacados na tela. Muito obrigado mais uma vez a todos os que estão acompanhando a nossa playlist. Perguntas e questionamentos podem ser feitos aqui nos comentários, sempre respeitosamente, senão ou são ignorados simplesmente. Mas aqueles que são bem elaborados, eu procuro tentar responder o mais breve possível, enfim. E no mais, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos num outro estudo por aqui no Beit Midrash. Até a próxima. Leitrão.